Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é da FUVEST, primeira fase, sobre solubilidade de ácidos inorgânicos e etapas de um processo de separação. Tá? Então a questão ela vai ser contextualizada em cima da obtenção da farinha de mandioca a partir da mandioca. Tá? E aí nós vamos explorar um pouco essa questão agora. Então, se você quer aprender um pouquinho de química, vamos lá. A questão é a seguinte: a mandioca, uma das principais fontes de carboidratos da alimentação brasileira, possui algumas variedades conhecidas popularmente como mandioca brava, devido à sua toxicidade. Essa toxicidade se deve à grande quantidade de cianeto de hidrogênio, aqui fórmula molecular HCN, liberado quando o tecido vegetal é rompido, certo? E aí ele continua. Após cada etapa do processamento, para a produção da farinha de mandioca seca, representado pelo esquema a seguir, quantificou-se o total de HCN nas amostras, conforme mostrado no gráfico que acompanha o esquema, ok? Então, a FUVEST nos dá aqui as etapas desse processo, tá? Aí você tem a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, e ela também fornece um gráfico relacionando a quantidade total de HCN em miligrama por quilo, ok? E aqui em função das etapas do processamento da mandioca. Então aqui você tem a amostra 2 com essa quantidade de HCN, a amostra 3 com esta quantidade de HCN e a amostra 4 com apenas esta quantidade de HCN. Tá certo? Então você vê que aqui tem a amostra 1, aí passa por um processo, você tem a amostra 2, e aí o gráfico aqui embaixo começa a mostrar o que está acontecendo com o HCN após a amostra 2. Tá certo? Então as alternativas vão vir em cima do gráfico, das etapas e do seu conhecimento sobre solubilidade de ácidos. Uma coisa interessante para se chamar a atenção aqui é aqui ele está chamando de cianeto de hidrogênio, né? Colocou aqui HCN, tá? E muitas vezes você, quando você estudou ácidos inorgânicos lá no primeiro ano do ensino médio e tudo mais, você viu lá que tinha o ácido cianídrico, que também é chamado aqui, né? Tem a forma molecular de HCN. Quando ele vai ser chamado de ácido cianídrico ou quando que ele vai ser chamado de cianeto de hidrogênio, ok? Então, se esse HCN tiver em água, né, aí você entra na teoria ácido-base de Arrhenius. O que é um ácido de Arrhenius? É uma substância que, quando colocada em água, libera o H+, tá? Embora o ácido cianídrico seja um ácido fraco, né, um ácido bem fraco, ele tem uma porcentagem aqui de H+, que ele libera em água, por isso que ele está dentro da classe de ácidos. Agora, quando esse cara não está em contato com a água, ele é chamado de cianeto de hidrogênio, tá? Por isso que ele fala que quando aqui é rompido o tecido vegetal, é liberado cianeto de hidrogênio. Então, ele está querendo dizer que esse cara aqui, ele vai ser liberado no estado gasoso, tá? É a mesma coisa que é mais comum de eu comentar com os alunos, que aparece em algumas questões. Você tem o HCl. O HCl ele vai ser considerado um ácido quando ele colocar lá aquoso. Quando você colocar o HCl em água, então você coloca lá entre parênteses aqui, mostrando que o HCl está no estado aquoso, aí você tem o ácido clorídrico. Mas se você tem o HCl e ele está representando que está com o G de estar no estado gasoso, aí você tem o cloreto de hidrogênio, tá? Então você tem lá o HCl, ele pode estar como cloreto de hidrogênio ou pode aparecer como ácido clorídrico. Quando vai ser a diferença? Se o HCl está no estado aquoso, ele é o ácido clorídrico, porque, novamente, entra na teoria ácido-base de Arrhenius. Se você tem uma substância que em água libera o H+, ela é um ácido, então aí você tem o ácido clorídrico. Se ele está no estado gasoso, que é a forma que ele é obtido, quando ele é preparado, então lá você tem o cloreto de hidrogênio, tá certo? Então a mesma coisa vale para cá, tá certo? Então vamos lá. Então vamos ver aqui o que ele vai perguntar, ainda falta a pergunta, tá? Então ele quer saber o que ocorre com o HCN nas etapas 2 e na etapa 3, tá certo? E aí a própria formato de resposta da FUVEST é essa aqui mesmo. Ele separou na primeira coluna o que ocorre na etapa 2, aqui é tudo em relação ao HCN, como vocês podem ver, tudo começa aqui
sobre o HCN na etapa 2. E aí na etapa 3 você tem uma variedade maior de assuntos que está sendo abordado, tá certo? Então aqui você tem a etapa 2, alguma daqui tem que bater. Na etapa 3, alguma dessas informações tem que bater, tá certo? E aí para facilitar, você está resolvendo lá a questão, como você vai começando? Você analisa primeiro a etapa 2, tá? Para não confundir, para não ficar muita informação para você analisar. Tenta eliminar o máximo de informação possível do que está ocorrendo na etapa 2. Tá? Depois que você já eliminou, aí você vai analisar a etapa 3, só o que restou. Ok? Então, o que ele começa a falar aqui? Ó? Que o HCN é insolúvel em água, formando um precipitado. Então, para facilitar aqui, para a gente não, como eu expliquei, que você está fazendo a prova lá, para facilitar, vamos excluir aqui tudo que está da etapa 3. Pensem só na etapa 2 primeiro. Tá certo? E aí o que ele diz aqui? Que o HCN é insolúvel em água, formando um precipitado. E aí, você que estudou lá ácidos e bases inorgânicos, lá no comecinho do ensino médio, você que está aí prestando um cursinho e aí vê tudo o conteúdo dentro de um ano, mas em algum momento você estudou ácidos inorgânicos, tá certo? Então, o HCN é um ácido inorgânico. Embora ele tenha um carbono aqui, ele é considerado um ácido inorgânico, tá certo? E aí você tem a informação de que o HCN é insolúvel em água. E aí você deve ter estudado que praticamente todos os ácidos inorgânicos, eles são solúveis na água, tá? Então, a questão não é tão complicada, tipo, ainda mais o que está acontecendo aqui na etapa 2 que ele está perguntando, você já vai conseguir aqui eliminar muita coisa só você sabendo a solubilidade de ácidos, tá? Então, para ele ser considerado um ácido, ele tem que ser solúvel em água, tá certo? A solubilidade do ácido está relacionada com a água, a teoria de Arrhenius. O ácido de Arrhenius é uma substância que em água libera o H+. Se ele não liberasse o H+, ele não estaria dentro da classe de ácidos, tá certo? Então, quando você estuda lá, depois da parte de equilíbrio químico, você vai falar de equilíbrio iônico, então você vai ver que os ácidos eles têm um valor de Ka, né? As bases têm um valor de Kb, os ácidos têm um valor de Ka. Então, esse HCN, como eu já disse, ele é um ácido fraco. Então, a ionização dele em água é muito pouca, é muito baixa, tá? Mas ele não tem um KPS que está relacionado com a solubilidade. Quem vai estar relacionado com o KPS vão ser lá os sais. Você vai ter lá um valor de KPS para o cloreto de prata, que são sais insolúveis. Você vai ter o valor de KPS para o sulfato de chumbo, tá certo? De chumbo 2, então, que são compostos insolúveis em água, mas você não tem um KPS para os ácidos. Por quê? Porque eles são solúveis em água. E os ácidos orgânicos também com uma quantidade baixa de carbonos, com 1, 2, 3 carbonos, eles também são solúveis em água. Agora, quando a cadeia carbônica do ácido carboxílico, por exemplo, começa a aumentar, aí a solubilidade em água começa a diminuir. Mas isso está relacionado com os ácidos orgânicos e porque, conforme você vai tendo mais carbono na cadeia do ácido carboxílico, mais o caráter apolar vai se sobressaindo sobre a parte da carboxila, que é a parte polar, tá certo? Então, você tinha que saber isso aqui, que os ácidos inorgânicos, eles são solúveis na água. E só com essa informação, você já elimina 3 itens aqui. Você vai eliminar já o A, aqui o B também fala que o HCN é insolúvel em água, então você elimina o B também. E aí você tem mais no E falando que o HCN também é insolúvel em água. E aí você elimina o E também, tá certo? E aí nós ficamos só entre a C e a D. Beleza? Então, agora a gente vai precisar, é claro, né? Tipo, se ele está perguntando alguma coisa, sabe, sobre a etapa 3, a gente já não ia conseguir eliminar só analisando a etapa 2, ainda mais numa questão de FUVEST, certo? Então, ó, você vê que eles estão falando sobre a mesma coisa aqui, ó. O HCN é solúvel em água, sendo levado na manipoeira. A manipoeira ele mostra no esqueminha que é o líquido que vai ser extraído quando a mandioca for prensada, tá certo? Então, essas duas estão falando a mesma coisa. Então, a gente precisa agora analisar a etapa 3, tá certo? Mas ficamos só com as duas. E aí, o que ele vai falar aqui? Ó? Que o HCN permanece na massa torrada, não sendo afetado pela temperatura,
E no D ele fala que o HCN é volatilizado durante a torração, sendo liberado no ar, certo? E aí a gente precisa analisar essas duas pelo gráfico e pelas etapas do processo para descobrir, para chegar na alternativa correta, ok? Então vamos colocar aqui o gráfico de barras e vamos colocar também aqui as etapas desse processo. E aí ele mostra aqui que a amostra 1 é a mandioca fresca e descascada, aí ela passa por um processo de trituração, essa mandioca descascada. Aí você tem essa amostra 2, onde a mandioca se encontra fresca e triturada. Aí ela vai passar por uma etapa de prensagem e extração do líquido residual, que é a manipoeira. Tá? Aí você tem a amostra 3, que é a massa prensada. Aí ela vai passar por uma outra etapa de torração, onde vai ser aquecida a 160 graus Celsius e você vai ter a farinha torrada. Tá? E aí o que a gente tem que analisar aqui? Ó? Que na amostra 2, aqui, ela ainda tem muito HCN. Ó, quanto HCN tem na amostra 2. Então aqui ela tem muito cianeto de hidrogênio. Aí ela é prensada e solta um líquido, é a mesma coisa que você pegar uma batata e prensar uma batata, vai liberar água, vai sair água da batata com alguns minerais, com alguns compostos junto com essa água. Aí é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então aqui ela está sendo prensada, tá? E está saindo um líquido. Por isso que você tem essa quantidade aqui de cianeto de hidrogênio sendo diminuída, tá certo? Aí depois você tem aqui a amostra 3, que ainda tem uma quantidade considerável de cianeto de hidrogênio, e aí ela vai ser aquecida a 160 graus Celsius, essa amostra 3. E aí vai sair mais uma boa quantidade de cianeto de hidrogênio. E aí você tem a farinha, que é essa amostra 4. Então você está vendo que a farinha ela vai ter uma quantidade baixa, tá, de cianeto de hidrogênio, mas as amostras 2 e 3 têm uma quantidade considerável de cianeto de hidrogênio, tá certo? Então, agora que nós destrinchamos o que está acontecendo aqui, aí agora a gente lê o que ele está falando aqui na etapa 3 em relação ao item C e em relação ao item D, tá? Então, agora ficou bem fácil. Então, ele fala que o HCN permanece na massa torrada, na etapa 3, então ele permanece na massa torrada, não sendo afetado pela temperatura. Então, na etapa 3 é onde você tem o aquecimento, indo da amostra 3 para a amostra 4. Então, da amostra 3 para a amostra 4, ó, é isso aqui, é o que está acontecendo aqui. Então, o que a gente está vendo? Que a temperatura, ela está influenciando, ela está eliminando aqui cianeto de hidrogênio. O aquecimento é justamente para liberar esse cara no estado gasoso, para liberar esse HCN no estado gasoso. Então a gente está vendo que a temperatura afeta a remoção desse HCN. Então, essa parte aqui ela está incorreta. Tá? Então a alternativa C, ela não é, porque ele está falando que o HCN permanece na massa torrada, não sendo afetado pela temperatura. E a gente está vendo que é afetado pela temperatura. Se o gráfico aqui do 4 tivesse a mesma altura praticamente do que tem a amostra 3, aí ele não seria afetado pela temperatura. Mas a diferença daqui dessa etapa para essa, dessa amostra para essa, é que foi aquecido. E só o aquecimento eliminou essa quantidade de HCN. Então é claro, é óbvio, fica óbvio pelo gráfico que isso está sendo afetado pela temperatura, tá certo? Então a etapa 3 ela é afetada aqui pela temperatura, porque você tem uma remoção de uma grande quantidade de HCN quando você aquece a 160 graus Celsius, tá certo? Então aqui ele está saindo como HCN, tá? Então, como eu disse, quando ele está em água, é ácido cianídrico. Quando ele está aquecendo e ele está saindo no estado gasoso, aqui é cianeto de hidrogênio, tá certo? Então é importante salientar isso aqui. Tem uma diferença entre ser ácido cianídrico, porque aqui na água, então, ele vai se comportar como um ácido, e aqui ele está aquecendo, então esse cara vai sair como gás. Então ele vai sair como cianeto de hidrogênio,
tá certo? Então a gente sabe que a alternativa correta só pode ser a D. E aí vamos analisar aqui, ó. O cianeto de hidrogênio é volatilizado durante a torração. Sim, ele está saindo no estado gasoso. Ele está aqui saindo na forma de gás. Ele está sendo volatilizado, tá? E sendo liberado ao ar. Ok, certíssimo, tudo certo, tá? Então, o ácido cianídrico é solúvel em água, sendo levado na manipoeira. Perfeito. Lembra que a manipoeira aqui é o líquido residual que é liberado quando você prensa a mandioca, tá? E aí, depois ele fala que na etapa 3, o cianeto de hidrogênio é volatilizado durante a torração, sendo liberado ao ar. Então, aqui a gente tem a quantidade de HCN, de cianeto de hidrogênio, que foi liberado para o ar. Tá certo? Então, a alternativa correta dessa questão é justamente a alternativa D. Por tudo que falar na etapa 2 e na etapa 3, está correto. Ok? Então, fizemos aqui essa questão da FUVEST bem interessante, tá? Ela mostra a importância de você saber extrair esse cianeto de hidrogênio, você não plantar na sua casa aí, plantar em algum lugar essa mandioca, e você pegar ela direto e for consumir sem fazer essa retirada desse cianeto de hidrogênio, tá? Porque o ácido cianídrico aqui, compostos que tem cianeto, eles são extremamente tóxicos. Por isso que lá na thumbnail do vídeo eu coloquei lá a caveirinha mostrando que esse cara é extremamente tóxico, tá certo? Então tem que ser retirado, a mandioca não pode ser retirada direto do solo e consumida por causa desse problema do cianeto que ela tem, tá certo? Então, uma questão interessante, não é uma questão tão simples, mas também não é uma questão difícil da FUVEST, tá? Então, se você soubesse sobre solubilidade de ácidos, tá? Que você estuda durante o ensino médio, se você lembra lá que esse cara em água, ele vai ser um ácido e os ácidos inorgânicos são solúveis em água. Então, você já eliminava aí 3 alternativas e aí depois você analisava, aí sim, com cuidado, o gráfico e as etapas do processo para chegar na alternativa que era correta. Mas ela não te deixava dúvida, você não ficava, eu não sei se é a C ou a D que está correta. Não, era simples de você chegar na ideia. Aí você precisava da análise do gráfico para você chegar que a alternativa D é a correta. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se sabiam sobre esse problema do cianeto na mandioca, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!